Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast de multipropriedade do Brasil, uma iniciativa feita pela TwoShare Multipropriedades, e hoje nós vamos discutir vários assuntos interessantes sobre o mercado e trouxemos aqui grandes especialistas do mercado que irão se apresentar para vocês, conhecerem um pouquinho mais das suas experiências. Então, gostaria de agradecer já ao Marco pela presença, o Fábio Neri e o Hugo por participar conosco aqui no nosso primeiro podcast. Marco, se apresenta aí, cara. Quem é você? Um cara tão validado e rodado no mercado aí. Bom, queria agradecer primeiro o convite, né? É uma honra estar participando do primeiro, né? A gente já se conhece, todos nós aqui do trampo, né? Trabalhando pra caramba Então eu tô vindo aqui, né? Pra trabalhar também e tive uma super oportunidade de receber esse convite, cara. A hora que o Fábio falou, falei, bora fazer esse negócio aí. Top, né? Demais. Cara, se apresenta aí um pouquinho pra galera que tá assistindo aí, te conhecer um pouco. Quem é o Marco? Como você teve contato com esse mercado de multipropriedade? E também já explicar um pouquinho na sua visão o que é multipropriedade dentro da jornada que você trilhou aí ao longo desse tempo. Cara, a história é longa, né? Porque eu comecei nesse negócio em 2001 ou 2000. Nunca lembro direitinho a data. Eu comecei como quase todo mundo começa, como consultor, né? Mas assim, a história, o legal é como é que eu cheguei nisso. Porque eu sou de Uberlândia, não tem sala de vendas Uberlândia, nunca teve sala de vendas Uberlândia. Teve uma, mas irrelevante. E a história é mais ou menos assim. Vou tentar resumir aqui, porque senão a gente vai ficar aqui só contando esse começo, que além de ser longa, ela é engraçada. Eu tinha uma noiva, e essa noiva, ela me contou que tinha um profissional que estava querendo ser mandado embora. Né? Tá querendo ser mandado embora. E que ele tinha um trabalho numa cidade e o cara tava ganhando muito dinheiro. E eu perguntei, quem que é o cara? Aí ela falou o nome do cara, não vou falar aqui, porque ele falou o nome do cara. E eu falei, não, conheço esse cara. Só que eu não falei que eu ia falar com ele. E a gente trabalhava numa empresa do Grupo Algar, chama CS. E quando eu vi o cara, eu falei, vou lá nesse cabra, né? Aí na época eu fumava, sentei. Tem sempre aquele cantinho do cigarro, né? Que é o mesmo cantinho da fofoca, né? O cantinho do cigarro é o cantinho da fofoca. Cigarro do café da fofoca. Do café da fofoca. E aí cheguei lá, e aí, fulano? O que você tá fazendo, cara? Fiquei sabendo que você tá ganhando dinheiro aí. Como é que é esse negócio? Ele falou, não, cara, tô trabalhando lá em Caldas Novas, lá no Rio Quente Resort. Falei, como é que faz lá? Aí ele tentou me explicar, eu não entendi. Mas eu só peguei duas coisas que eram importantes. Que ganhava dinheiro e que tinha mulher pra caramba. Essa foi o que eu... Pra mim ali foi o que eu guardei. Ganha dinheiro. E aí eu cheguei pra minha noiva e falei, não, parece... E ela queria também que eu desse uma especulada, né? Porque ela queria mandar o cara embora e tal. Eu falei, o cara tá ganhando dinheiro lá e eu vou te falar. E acho que vai pedir conta, porque o negócio lá é muito melhor que aqui. Ixi, disparado. Só que eu fiquei muito mais interessado no negócio. E aí, fiquei com esse negócio na cabeça, tal, um lugar que ganha dinheiro, em Caldas Novas, que é uma cidade perto de Uberlândia, a 160 quilômetros de Uberlândia. E, pra quem não sabe, então, Caldas Novas e Goiás, né? E, bom, resumindo, a gente trabalhava tanto eu prestava serviço, né, na Algar, como por uma cooperativa de trabalho, chamava Uniway, nem existe mais. E como a contratação do Rio Quente também era por essa Uniway. Então existia ainda uma coincidência de um laço de contratação. Um belo dia, eu sempre fui muito espivitado, assim, nunca fui satisfeito com o que ganhava, sempre fui um cara reclamão do dinheiro. E aí a psicóloga, a Olivânia, não posso esquecer dela, ela me lembrou, falou, Marcão, lembra aquele negócio que um dia você comentou comigo de um rapaz que trabalhava e ganhava dinheiro num negócio que você não sabe o que é, mas que tinha dinheiro? Pois é, vai ter uma seleção. Só que eu já tinha falado com o cara, porque assim, eu tô tentando resumir, porque teve vários pontos para chegar nesse dia. E esse cara, é o Paulo Jorge Sapucaia, e ele já tinha me dado um toque, queria ter uma seleção, então casou. O cara me deu um toque pra seleção, eu tinha vontade de ganhar muito dinheiro, e a Olivânia era psicóloga que fazia o processo seletivo. Você nunca tinha trabalhado no mercado imobiliário? Nunca vendido nem água. Nunca tinha vendido nada na minha vida. Nada. E ainda era gago. E desculpa se eu gaguejar aqui, porque eu gaguejo pra caramba tem hora. E ainda era gago. Então, mas eu, pra mim, se era gago ou não era, eu queria ganhar dinheiro, porque eu sabia. Por exemplo, o cara ganhava, tipo assim, eu acho que meu salário era uns R$400, o cara ganhava uns 1.500. Pra mim era dinheiro pra caramba. E era, de fato, 2001, nós estamos falando. 2000. E aí,
E eu fui participar desse processo de seleção. Eu lembro que a gente chegou numa sala muito grande, e devia ter talvez umas 200 pessoas na sala. Um monte de gente. E a primeira pergunta que o Paulo fez, ele falou assim, olha, quem aqui já ganhou R$100 num dia? Aí um monte de gente levantou a mão. Quem ganhou R$200 num dia? E foi abaixando um pouco de mão. Quem ganhou aqui 300 num dia? Eu ficava só olhando, falei, nossa senhora, 400, 500, 600. Ó, quem falou 1.000, não tinha mais ninguém com a mão levantada, e eu tava apaixonado. E ainda não sabia de que era. Ele falou assim, então, processo de seleção, precisa de ter isso. E eu lembro a primeira pergunta que ele fez, ele falou assim, vai levantar a mão aqui, quem sabe a capital da Noruega. E ninguém levantou. Eu falei, isso é mole. Oslo. Capital da Suécia, Estocolmo. Capital da Islândia, Reykjavik. Cada cidade. Aí tinha uma hora e falou assim, Milhão, eu já sei que você sabe. Legal. Deixa o restante. E aí, a partir disso aí, eu fui selecionado por Rio Quente Resorts e fui como consultor. Né? E a história começa como consultor e um consultor sofrido. Né? De novo, nunca tinha vendido. O treinamento do Paulo era um treinamento muito bom, ele era um cara muito bom de treinamento. Só que era gago, né? Esse é um problema, né? Um vendedor que gagueja, o cliente não tem paciência para te esperar, né? Então eu comecei nesse negócio nisso. Bacana, Marco. Bacana demais conhecer um pouquinho da sua história. A gente vai bater num papo aqui de conhecer também mais um pouquinho. Pediu o Fábio para se apresentar também para nossa audiência aí. Fábio, se apresenta, fala um pouquinho do grupo, sua experiência dentro do mercado de multipropriedade. Grande parceiro de negócio nosso aqui na TioShare também. Bacana. Primeiramente falar que eu estou muito feliz por esse momento, receber o Marcão aqui, ter o Hugo, meu amigo e irmão, o Sérgio também, sócio, amigo e irmão aqui junto com a gente. É um momento muito importante, é um momento que a gente está quebrando barreiras e criando algo novo para trazer informação para esse mercado que cada dia mais prospera dentro do Brasil. Falando um pouquinho do meu histórico, eu vim do mercado financeiro, posteriormente a isso comecei na parte de consultoria financeira, depois trabalhei como incorporador durante um tempo e há cerca de um ano a gente criou a Unique Holding. Dentro dessa empresa, dessa holding, a gente tem 4 empresas e uma delas é a TioShare. A primeira é a Retriever, que faz a parte de prospecção de terrenos, né, de sites, de terrenos para os incorporadores. Todas as empresas são focadas na multipropriedade. A Quantum, que faz a parte de consultoria e venda física. A TioShare, que faz a parte de venda digital para esse mercado. E a última, a Tríades, que faz a parte de administração condominial. Todas elas focadas na multipropriedade. É um mercado muito próspero que cresce a 2 dígitos, pelo menos, anualmente. Hoje já são 158 projetos aí no Brasil. Quase 30 bilhões de VGV ano passado. Então, é algo realmente que a gente acredita demais. É uma indústria que promete muito. Ela deriva, né, da economia compartilhada. Ela traz soluções muito importantes para pessoas que tenham interesse em ter a sua segunda residência, pagando efetivamente pelo que usa. Então ela tem uma série de benefícios super interessantes, tanto na questão financeira, quanto é uma solução para férias. Então é um mercado que a gente acredita muito e estamos apenas, eu digo sempre, né, a gente está no começo dela, né? Apesar de Caldas Novas, da onde vem o Marcão, o seu berço desse negócio, que começou lá nos idos dos anos 80, 90, 2000 prosperou demais, 2010 continuou prosperando, 2020 também. Mas eu ainda acredito que existe um caminho muito grande a ser percorrido. Eu acredito que a gente ainda está realmente no início desse ramp-up. Fala em 5%, né? Que a gente está com 5% ainda do... Sim, está na pontinha do potencial. Do né? potencial que existe dentro desse mercado. A multipropriedade é interessante dizer que nós somos focados, né, na multipropriedade hoteleira, mas ela já migrou para várias outras prestações de serviço. Então hoje você tem multipropriedade de helicóptero, de avião, de carros de luxo, na parte náutica, de iates, lanchas, jet skis. Então as pessoas hoje elas estão muito mais preocupadas em não ter uma unidade familiar, né? A posse
hoje não é mais tão importante para as pessoas e muito mais o poder de se usar, né, a utilização. Se a gente for falar um pouco sobre economia compartilhada, andando um pouco mais para trás, né, virando um pouco a página, a gente pode falar de economia compartilhada em diversos outros segmentos que a gente está no nosso dia a dia. O Uber é uma economia compartilhada, o Airbnb também, o Spotify, o Netflix e vários outros, né? Você tem aí históricos muito interessantes, onde você foca não mais na unidade, né? Você não tem mais a posse, você está ali muito mais focado no uso do bem ou do serviço do que efetivamente ter. Você não compra mais um CD, você não compra mais um filme, você não precisa mais de ter a sua segunda residência como propriedade única sua, que gera um custo absurdamente alto, uma ociosidade muito grande. E se você pode comprar apenas pelo período que você vai utilizar, a solução para isso é a multipropriedade. Então, por isso que a gente vê como realmente uma indústria muito próspera e com uma possibilidade ela é de ganho muito inteligente, grande. né? Muito. Ela é inteligente, né? Bacana, Fábio. Eu acho que, para resumir a Unique em algumas palavras, né? Eu acho que a Unique ajuda o incorporador imobiliário de ponta a ponta, né? Desde a prospecção do terreno até os 2 modelos de comercialização existentes, né? Não, com a TioShare e com a Quanto aí na parte física e digital. Então, a Unique tem solução para todas as demandas do mercado, né? Eu acho que é isso que é bacana. Exatamente, é isso aí. O objetivo final da Unique Holding, como eu vim do mercado como incorporador, o objetivo da criação da Unique era trazer realmente solução para as dores do incorporador, né? Desde da localização, né? Tentar se ter um terreno que realmente tem a vocação para o negócio, trazer bandeiras hoteleiras que são super importantes para que a gente consiga trazer a credibilidade necessária para os projetos, tanto na parte de consultoria, parte de estudo de viabilidade através da Quantum, e com a parceria muito interessante que a New Time hoje está conosco junto desse processo, tem habilidades complementares e uma experiência muito grande trazida pelo João Paulo, pelo Dudu, pelo Marcão, por todo mundo que está dentro da equipe. Então a gente se sente muito honrado em tê-lo. O Marco, inclusive, ele já ouviu isso algumas vezes de mim, levantando um pouco a bola Tem dele. até uma história legal, né? Que você me ligou, eu tava no aeroporto, você falou, pô, tô com aquele projeto que a gente tinha. Pô, Marcão, vem trabalhar comigo, não sei o quê. O Marco, eu tenho uma admiração muito grande por ele sabe disso. É uma pessoa que eu ia perguntar agora, como você se conheceu? O Marcão, ele... Pelo Hugo. O Hugo é pelo o cara. Hugo, né? É o japa da multipropriedade. O cara lá em Itaipulândia. O Marco, para mim, é a pessoa hoje dentro do Brasil que mais entende de multipropriedade, né? Na parte de venda física, para mim não tem uma pessoa que entenda mais. Então, por isso a gente trouxe, buscou essa parceria e conseguiu trazer, graças a Deus, essa parceria junto com a New Time. E a gente é muito feliz de tê-lo aí, ajudando a gente a transformar esse mercado num mercado muito melhor. A gente vai longe, viu? Vai muito longe ainda. As histórias de bastidores a gente conta depois que a gente parar de gravar, né? Muito bom. Fábio, obrigado. Hugo, cara, o cara... Vamos lá. A network aí do mercado de multipropriedade já rodou bastante também aí. Conta um pouquinho quem é você aí para nossa audiência, um pouquinho da sua trajetória. Beleza. Eu venho do mercado imobiliário, comecei na parte da incorporação residencial, comercial, fazendo estruturação de intermediação de terrenos, tive imobiliária de vendas físicas a clientes, né? E aí depois migrei para a parte de loteamentos, especializei nessa área, fizemos expansão para várias urbanizadoras aí de âmbito nacional, tínhamos equipe de prospecção de novos negócios aí, fechamos empreendimentos em mais de 12 estados do Brasil, então a gente ficou com uma máquina de prospecção muito grande. E aí, com esse foco em novos negócios, prospecção, tive aí o convite do Fábio, na época de ingressar aí na estrutura de expansão para algumas bandeiras hoteleiras internacionais. E a gente se aproximou ainda como parceiros comerciais no começo, antes de sermos sócios efetivamente. E aí, nada mais, nada menos do que o que eu já fazia, né, dentro do mercado de incorporação e loteamento, aplicado aí para hotéis, resorts no primeiro momento e depois na multipropriedade propriamente dita. Então, foi um movimento bem tranquilo, né? Já era
meio que de praxe já viajar, pegar 2 voos por semana, fazer prospecção, intermediação, identificação de terreno, produto, negociação com o proprietário. E é que a gente acabou fazendo isso primeiro para os projetos próprios nossos na época, né? E aí depois de um ano para cá, agora a gente está firme nesse trabalho para terceiros. Bacana. Então hoje aí a Retriever, falando um pouquinho da empresa da parte de novos negócios, a gente trabalha com algumas incorporadoras, né? Temos aí dentro do nosso pipeline aí contratado aí mais de 10 projetos de multipropriedade, que totalizam aí mais de 10 bilhões em VGV. Então são prospecções bastante criteriosas, né? De acordo com o perfil de cidade, perfil de público, perfil do incorporador. Então, a gente faz um mapeamento completo das cidades, das áreas, das regiões que tem o potencial turístico para poder receber esses empreendimentos. E a partir daí a gente vai para cima da negociação, que é aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente sabe fazer, e tenta acomodar o interesse mútuo, né, do terrenista, dono do terreno e do incorporador, para a gente fechar um negócio que fique bom para todo mundo e seja economicamente viável, né? E aí, acoplado a isso, a gente chega com a parte da consultoria de vendas, já montando toda a parte de planejamento, como identificação do produto, definição de tamanho de quarto, quantidade de semanas, calendário, formatação de tabela de preço, forma de pagamento. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente faz bastante junto com o Marcão. Temos várias contas de incorporadores grandes aí que a gente faz junto esse trabalho, né? E a gente pluga também aí a TioShare para poder complementar e também fazer parte desse processo de vendas. Acho que é muito importante a gente somar as forças de canais diferentes para a gente acelerar essa velocidade de venda e viabilizar mais rápido o empreendimento, porque o incorporador possa já ir para o próximo, possa ter sucesso, né, dentro do projeto. Então é isso. Acho que Bacana. Uma preliminar. Pergunta, aí. Hugo, assim, né, até para explicar um pouquinho, como para você foi essa transição do mercado imobiliário tradicional para multipropriedade? O que te chamou a atenção, assim, dentro desse modelo, né? Eu acho que é interessante você explicar que saiu do tradicional, né? Exato. E viu a multipropriedade como um bom negócio de formatação, de estruturação de vendas, etc. Exato. Eu cheguei a passar pela hotelaria tradicional, avaliando possibilidade de hotéis em aeroportos, em condotéis, estruturas para investidor. E aí, quando a gente identificou, né, que a multipropriedade ela podia vir e acoplar ainda essas bandeiras e ter esse potencial mercadológico, a gente com certeza migrou de imediato. Acho que os números são muito consistentes, né? Não só a parte do VGV, mas como construir esse VGV, de como a gente chegar nesse resultado pretendido pelos incorporadores. Então, são projetos muito expressivos, de grande magnitude, e aí isso com certeza serve de estímulo para a gente poder trabalhar, tá muito envolvido dentro dessa operação, né? Bacana. Bom demais, cara. Muito bom ter vocês aqui no primeiro podcast do mercado da TioShare. É um prazer falar com vocês aqui hoje, bater um papo sobre esse mercado, né, que cresce demais ano a ano. Eu, como CEO da TioShare, é um prazer enorme ter você, Marco. Obrigado pela parceria de sempre. O Fábio, o Hugo, aqui a gente já trabalha no dia a dia, rompendo e quebrando as barreiras aí todo dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Para os nossos ouvintes aqui, né, até mesmo para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo, multipropriedade é um termo novo, né, 2018 para cá, né? E vem ano a ano revolucionando o mercado, com tendências físicas, digitais, agora até o metaverso surgiu dentro do mercado, né? Agora com essa inovação que o próprio Facebook trouxe para a gente. Queria que você explicasse, começar pelo Fábio. Fábio, define aí para os nossos ouvintes o que é multipropriedade, que bicho é esse, né? E por que a multipropriedade é tão interessante, benefícios. Eu acho que, inclusive você que está assistindo aqui, queira comprar uma fração, né? A gente vai deixar um link aqui embaixo para que você possa clicar e conhecer mais desse modelo. Mas, Fábio, explica aí um pouquinho para a gente o que é multipropriedade. Bom, a multipropriedade, eu costumo dizer para as pessoas, quando eu tenho muito pouco tempo para poder explicar, trazer a definição, eu gosto de exemplificar como se você estivesse comprando a sua residência, né? Seja ela segunda residência ou primeira residência, mas se você estivesse dividindo essa multipropriedade, essa propriedade com mais 11 amigos. Então são 12 proprietários, um exemplo simples. E cada um divide por 1/12 o custo de aquisição e posteriormente por 1/12 o custo do condomínio. Cada um tem direito a passar um mês por ano e a explicação básica da multipropriedade se resume a isso. Benefício da multipropriedade, como eu já disse anteriormente. O primeiro,
você vai pagar pelo que você efetivamente usa. Então, se você tem uma segunda residência onde você, de forma usual, utiliza ela apenas 1 mês por ano, ou 2 meses por ano, ou 2 semanas por ano, você vai comprar uma quantidade de frações que seja correspondente à sua necessidade de uso. Uma outra vantagem super importante, a grande maioria dos projetos você tem uma intercambiadora plugada dentro dos projetos, e essa intercambiadora te dá a possibilidade de depositar a sua semana, né, a sua fração naquele momento, a semana que você vai utilizar na intercambiadora, e poder utilizar em outro lugar. Né? Normalmente você tem intercambiadoras muito grandes, e essas intercambiadoras têm milhares de hotéis disponíveis no mundo inteiro. Então, no caso da segunda residência unifamiliar, você fica obrigado, até para justificar o investimento que você fez, a todo momento estar indo para aquele local. E emprestando para o cunhado, né? Verdade. Você tem que fazer jus ao investimento que você fez, então você fica a todo momento sendo obrigado nas datas festivas, nos finais de semana, nos feriados, nos réveillons, Natal. Você fala, poxa, eu preciso de efetivamente, para justificar o investimento que eu fiz, utilizá-lo. Então, outro grande benefício, você pode depositar sua semana e utilizar em um outro local. Terceiro grande benefício, você tem um pool de locação em todos os empreendimentos, onde você pode ter efetivamente uma renda em cima daquela semana que você colocou no pool de locação. É importante frisar aqui que essa renda ela não é garantida, porque ela depende tanto da ocupação quanto do valor da diária no período que você colocar a sua fração, mas você tem essa possibilidade, e você pode também ceder diretamente a um terceiro ou vender diretamente ao terceiro e receber uma renda em cima do valor daquele patrimônio que você tem. Isso tudo administrado por incorporadores ou por uma bandeira hoteleira de muita experiência, que faz com que você tenha altos índices de ocupação. E aí eu vou voltar um pouco também na origem, né, da multipropriedade, que ela se deriva do timeshare. Né? Timeshare, para a gente ter uma diferenciação entre uma coisa e outra, timeshare você compra tempo por um período, então você compra, por exemplo, 2 semanas por ano durante 5 anos num empreendimento específico, e posteriormente a esse período, depois que findou esse período de 5, 10, 15, 20 anos, o período que for, você não tem mais o direito de utilizar as semanas que você comprou. A multipropriedade, ela tem uma outra vantagem, é um patrimônio vitalício, escriturável, herdável, então você tem uma fração ideal do imóvel, e essa fração ideal se converte na utilização. É um patrimônio, então, que você adquire. Então, essa é uma outra vantagem muito interessante, porque você não efetivamente tem escriturado aquele imóvel que você tem, o patrimônio é seu, e isso faz com que você tenha a possibilidade de, inclusive, revender a sua fração. Normalmente os projetos eles têm valorizações muito grandes desde o início, né? Desde o seu lançamento até a última fração ser vendida. Tem projetos que chegam a ter 100% de valorização ou até mais durante esse período da venda, que demora às vezes 24, 36 meses, às vezes um pouco mais. Então essa é uma outra vantagem muito grande para o adquirente. Falando dessa questão da diferença e o porquê que nasceu o timeshare e posteriormente a multipropriedade, o timeshare ele vem como uma solução para períodos de baixa estação dos hotéis. Né? Então os hotéis eles têm muito essa dificuldade em função da sazonalidade, e o timeshare vem como essa solução de falar, poxa, como que eu vou conseguir manter uma taxa de ocupação alta durante um período de baixa estação? Então, a partir do momento que na hora que você faz a venda de 100% das frações, você tem a garantia de que todas as suas diárias, para o incorporador, todas as suas diárias já foram vendidas. E você fica administrando todas as áreas comuns e as prestações de serviço que aquele equipamento tem. Então, a origem do problema, da dor, era a questão da baixa estação. E a multipropriedade acaba se derivando do timeshare, trazendo, vamos dizer assim, a possibilidade de você não ter um vencimento dentro desse contrato. Então, é vitalício. Eu vejo, assim, além dessas qualidades, são duas coisas que eu iria pontuar. Além dessas qualidades, eu vejo uma que é muito importante, que é
ele obriga a viajar, ele estimula, né? Você tá com a família, né? Você tá... E outra coisa, e por que estimula? Porque o valor do investimento é bem menor, né? Então, assim, você tá adquirindo tudo que o Fábio falou, uma propriedade, um imóvel escriturado, que vai forçar você a viajar, que vai você forçar a estar com a sua família, estar com seus filhos, estar com a sua esposa, seu namorado, sua namorada. Além disso tudo, tem revenda, tem a possibilidade de fato de ter um ganho. Como qualquer negócio na vida tem um risco, o risco é talvez não ter o ganho financeiro que você esperava. Sim. Né? E outro ponto é que o timeshare dito, ele é um produto diferente da multipropriedade, porque o timeshare é venda de diária. É um produto, eu sempre falo isso, é o ponto que eu mais escuto de quem quer fazer. Qual a diferença entre timeshare e multipropriedade? Eu falo, timeshare é um produto hoteleiro. Normalmente o hoteleiro, ele olha e fala assim, o que eu faço aqui no Guarujá no período de maio a junho, que chove, que é difícil. Aí ele fala, opa, vou vender o timeshare. E então é um produto e o Fábio falou, para acabar com a dor da ocupação. Qual que é o grande negócio para o hoteleiro? É isso, ele vai melhorar a diária média, porque ele vai ocupar aquele apartamento, vai ocupar aquele imóvel. Qual que é o problema disso aí tudo? É que na hora do bom, esse hoteleiro não está tão interessado em te levar para o produto, né? Por quê? Porque na alta ele vai vender diária boa e ele tem baixa ocupação. Ele tem alta ocupação, né? E a multipropriedade é um produto imobiliário que, junto com a multipropriedade, né, junto com o conceito, ele precisava de ser imobiliário, mas que tivesse um atrativo. Porque a gente não está querendo mais ficar hospedado. Hoje em dia você não quer só ir para casa de praia. Você quer ir para casa de praia, você não quer ficar preocupado em fazer comida, você não quer ficar preocupado em saber que horas que vai almoçar. A dona de casa, às vezes, ela fala, arrumação. Às vezes a dona de casa fala assim, eu só tô mudando o trabalho, né? Eu saí da minha casa, mas vou ter que lavar a louça que eu lavava lá em casa no domingo. Então, como vem as grandes bandeiras, a logística, como que tem que levar. E como a gente faz um produto que tem uma padronização hoteleira, então a dona de casa tem um imóvel, mas na hora que ela quer fazer comida, ela pega o telefone, liga no 9, né? Que normalmente é o 9, e já pede lá no frigobar o que ela precisa lá no home service. Então, assim, é um produto que a gente estava discutindo. Ele é muito dinâmico, né? Ele é muito atual. Ele é muito atual, ele é muito prático de se fazer e pelo investimento em si, vale muito, muito, muito a pena. Cara, a gente costuma falar aqui na TioShare que a gente está vendendo experiência, né? É uma experiência de férias, de vida mesmo para as famílias, né? Acho que faz parte muito do nosso propósito, inclusive, de quem comercializa tudo, né? Eu vejo vários na sala de venda de impacto, na sala de venda digital, a experiência que se passa, né? De ter um momento de descanso, de lazer. Então, assim, é tudo focado mesmo na família, focado no cliente, para que ele desfrute desses benefícios que a multipropriedade traz para no mercado, né? Então, eu acho interessante isso. Pegando o conceito de timeshare, de multipropriedade, sabe que timeshare, né, nos Estados Unidos explodiu, né? E aqui no Brasil também existem empreendimentos que são comercializados com timeshare e até mesmo mistos, né? Na experiência de vocês, principalmente o Hugo e Marcão, que está no mercado há muito tempo, né? Como se formata isso, até mesmo para quem é incorporador que está nos assistindo, vale a pena ou não vale a pena ter misto, empreendimento 100% multipropriedade ou híbrido? Como que a gente enxerga isso? Como vocês enxergam também na experiência de vocês, né? Sim, acho que vale começar um pouquinho conceitual, né? Que o timeshare você só pode vender para um produto que já está pronto, né? E grande parte das incorporações para multipropriedade são greenfields. Então, são projetos que estão ainda na planta, recém-aprovada, aquela correria para registrar a incorporação e poder vender, né, do D0 ali, prometer um prazo de obra ali que pode variar de 24 a 48 meses, dependendo do porte do empreendimento, né? Então, muda esse conceito. O que a gente vê é que cada dia mais, por força até da existência da lei, é uma tendência que a gente tenha muito mais projetos de multipropriedade do que de timeshare no Brasil. Então, praticamente, a gente pode até falar também em cidades onde tem os dois produtos,
o timeshare tem muito mais dificuldade para conseguir vender do que a multipropriedade. Porque a multipropriedade você tem um VGV muito maior, você tem uma verba de marketing, você tem uma verba de comercialização muito maior. Então isso faz com que as equipes sejam mais bem remuneradas, sejam maiores em quantidades também, né? E isso traz uma escassez para o vendedor, para a equipe do timeshare, né? Então tem alguma... Não, eu acho que é isso que você falou mesmo. Precisa estar pronto, né? E isso é um ponto. Normalmente o timeshare ele é feito com hotéis que tenha, que são... Eu não quero usar essa palavra, mas normalmente ele é um hotel que já tem um nome, então vou citar nomes sempre positivo, é um Beach Park, é um Enotel, é um Rio Quente Resorts, então facilita, né? Porque vender uma coisa que tá pronto, né? Onde o cara tá ali com a bunda molhada ali, né? O cara tá usando o produto. Já tem um cliente cativo tem um cliente. Já usa, já conhece. Só que tem um super custo, né? A gente sabe que a equipe toda ela é seletista, então a gente sabe o quanto que custa nesse país aqui empregar, né? Sim. E enquanto a multipropriedade você vai utilizar o profissional prestador de serviço, né? Então tem isso. O que o Hugo falou também de novo. A tendência, eu acho que nos próximos 15 anos é multipropriedade. Nos próximos 40 é timeshare de novo. Não sei se vocês sacaram o que eu tô querendo dizer. Nós vamos vender tanta multipropriedade no Brasil. Sim. Que nós vamos precisar de ocupar o que já comprou. E como qualquer produto, mesmo que seja por uma semana, 2 semanas, você cansa de usar. E aí os proprietários vão começar a colocar muito no pool. Mas vai ficar muito apartamento no pool. E aí, qual vai ser a solução? Pegar aqueles imóveis e fazer um novo timeshare da multipropriedade atual. Fatorar o modelo. Então, e é o que é o correto, né? Tudo é ciclo, né? Então a gente vai voltar para o mesmo ciclo. Então, assim, muito vendedor chega a mim e fala assim, Marcão, eu tenho emprego mais por quantos anos? Fala, amigo, se você quiser, seu neto vai continuar trabalhando isso aqui. Porque é um ciclo, cara. A gente fala de hospedagem desde o tempo de Jesus, né? Tem na Bíblia lá a passagem, né? Sim. Então, vai continuar tendo isso. Deixa eu voltar aqui num ponto que eu acho que é super interessante sobre a ótica do adquirente, tá? Na hora que você está fazendo uma venda, e aí eu vou pedir para o Marcão poder me ajudar nisso, na hora que você está fazendo uma venda de uma fração, você está na mesa, uma das coisas mais interessantes na hora que você coloca na ponta do lápis, quanto que custaria para você ficar nesse hotel durante um período X, 2 semanas por ano, ao longo de X anos. 5 estrelas, todo conforto, tudo incluso. Na hora que você faz essa conta, você percebe o quanto é interessante a multipropriedade. Sim. Porque você acaba vendo, né, na ponta do lápis que normalmente em 5, 6 anos de uso você está tendo o payback de todo o investimento que você fez. Então isso eu acho que é algo super interessante, que eu queria que o Marcão falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é legal. A conta é essa. Assim, eu acho que o custo-benefício do cara que é Santo Agostinho, né? Quer vir para crer. É o cara que você vai fazer a conta. Pô, o gasto, você vai passar uma temporada legal lá num Beach Park da vida, né? Ou um Rio Quente, ou até o Excursão do Santinho. Você faz a conta. Quanto você está gastando para passar uma semana com a sua família numa alta temporada? Nós estamos falando aqui, chutar baixo, R$10.000 por semana. A quanto o cara faz? Às vezes o vendedor ele até estimula o cara. Tá bom, quanto você já gastou? Porque às vezes a dor do gasto é muito maior do que a vantagem de quanto eu deixaria de gastar, né? Sim. Quando você faz a conta, pô, já gastei nos últimos 5 anos de casado com a minha esposa, eu já gastei R$30.000. A hora que o vendedor mostra que ele pode encontrar um produto que vai permitir com que ele possa vir para esse resort, mesmo que não seja aquele que ele está comprando, né? Porque quando a intercambiadora serve para isso mesmo, para trazer a propriedade do cara para dentro desse resort que ele morre de vontade de ter. Às vezes ele vai fazer uma conta que ele nunca nem pode pagar. Porque uma coisa é o seguinte, se a gente está acostumado a ir para esse tipo de resort, é comum. Agora, quem nunca foi, acha um absurdo pagar R$10.000, R$15.000 de uma pancada só para passar um final de semana. Então, às vezes, o vendedor ele puxa muito para esse lado. Ó, um resort nesse padrão, ó, vai lá, olha num site, né, num Booking, num hotels.com. Olha aqui, ó, tô te mostrando, custa R$70.000, R$20.000 uma semana com vovó. E tem isso também, às vezes você morre de vontade de levar seus avós, seus pais para ir para um resort desse. Só que você, com a multipropriedade, o que você tem que fazer? Pegar a sua semaninha,
até do ano que vem. Pegar a sua semana do ano que vem, antecipar e passar 2 semanas naquele ano. Então você tem, assim, eu acho que as opções, os benefícios são demais, né? Porque eu sou vendedor do assunto, não. Além disso, você tem muita gente que acaba comprando, muitas vezes, um combo, né? Acaba comprando 2 frações de 2 semanas e já faz um cálculo. 2 semanas eu vou deixar no pool de locação, vou receber algum tipo de valor e esse valor eu vou pagar o condomínio, por exemplo, e vou ter ainda uma sobra de recurso necessária para que eu possa bancar todo o investimento que eu fiz. Isso também é algo bem interessante. Tem muita gente que acaba fazendo isso também, né? Sim. Tem uma ala, né? Tem uma ala que fala para comprar 12. Ó, você compra 12 frações, aí o valor o valor que você vai render, vai pagar essas 11 frações, tem uma. Mas o mercado tá muito maduro também, sabe? Eu acho que o mercado passou por um processo de transformação muito grande depois da pandemia. Eu acho que todos os mercados passaram por esse impacto, né? Eu acho que amadureceu demais o mercado de multipropriedade. A gente que está no digital aqui do lado de cá, né, comercializando, a gente vê como que o mercado ele amadureceu. A TwoShare, por exemplo, ela surgiu em meio à pandemia, né? Então a gente teve que quebrar essa barreira da pandemia, como que a gente pegava todo esse modelo, né, de multipropriedade, né, na venda física ali, transformar esse processo em processo digital. Dentro da nossa máquina ali, o Marcão acompanhou esse processo de transformação. Eu lembro que de madrugada, a gente conhecia o Sérgio, ele estava lá em Fortaleza, a gente conversou e tal, aí, então vai ser, o formato vai ser esse, vamos vender esse. Aí eu lembro de madrugada, o Sérgio me mandou um link. Era um curso de Inside Sales, lembra até hoje. E eu ainda pensei assim, cara, quanto tempo que eu volto que eu não estudo? Cara, e foi assim, um processo interessante. Eu digo porque, cara, de treinamento de Google Meet, PowerPoint, a gente pegou assim, o início equipe muito dessa cru, né? Equipe Gente vendedor cru. Que não sabia ligar o notebook, né? Sim. A gente dava aula, treinamentozinho assim de coisa imbecil, tipo assim, o meu microfone não funciona, não, vai lá, tem um alto-falante Eu lembro embaixo. um caso bem engraçado, na chamada de vídeo, a galera não sabia mutar ainda a chamada de vídeo, então ficava aquele monte de gente falando, era doideira. Então a pandemia trouxe pra gente assim várias mudanças e cara, foi assim algo extraordinário passar por essa transformação na prática, ainda mais criando a TwoShare ali ao longo desse tempo, né? Então foi um aprendizado não só com os especialistas da sala de vendas física, né? Porque a TwoShare nasceu bebendo conhecimento do Marco, bebendo conhecimento dos consultores de sala de vendas, de praia. Eu lembro que eu fui lá na praia em Fortaleza e vi toda a técnica. Eu falei, cara, como que a gente transforma isso aqui no modelo, né, interessante no digital? Então, assim, toda essa base da sala presencial, né, física, ela é de suma importância para que a gente, né, desenvolva um trabalho interessante no digital, né? E ela é dinâmica, né? É bem dinâmica. Eu voltei com o Hugo de Pedra Azul para cá e a gente tava discutindo, assim... eu vou te falar, e ele usou você como juiz, porque ele falou para mim assim, ó, a gente ficou discutindo, esse número não dá, esse número dá. Eu falei, não, é isso. Aí ele falou assim, não, você vai chegar lá, você vai falar com o Sérgio, ou seja, ainda não tem um consenso do formato, né? Mas veio para ficar, cara. Uma coisa que eu acho que é importante é a gente fazer um paralelo aí com relação a o que é a venda física e o que é a venda digital e o esforço que a TwoShare fez para conseguir fazer com que os atores que a gente tem dentro da indústria tradicional de venda físicas fossem transformadas isso em digital. Então hoje você tem basicamente 3 atores dentro da venda física. Você tem o captador, né, que faz a captação do lead, do cliente, né, do potencial cliente. Você tem o liner que faz a apresentação do produto e você tem o closer que vai falar. Captador capta, liner fala sobre valor e o closer fala sobre preço. Então, quer dizer, você tem 3 atores. Então, e aí eu vou lançar uma pergunta aqui para você, porque eu acho que é importante o Sérgio falar um pouco mais no detalhe disso. Como que a gente, dentro da TwoShare, consegue trazer esses 3 atores e de que forma que a gente faz isso num processo para que a gente consiga ter êxito, o êxito tão grande que a TwoShare teve, bebendo dessa sabedoria e conseguindo trazer isso para o digital. Legal. Não, cara, será um prazer compartilhar aqui com vocês. Eu acho que o primeiro desafio que a TwoShare tinha na sua criação era entender esse modelo de multipropriedade, né? Como funcionava, né? Eu venho do mercado de turismo, né? Trabalhei na Google também, fui piloto de avião, uma coisa bem curiosa aí, voei aí 2 anos e meio em uma grande corporação
Então, eu vim desse mercado, né, o mercado digital, e o desafio era, dentro de uma grande corporação, criar esse modelo, né? Então, a gente espelhou muito na sala de vendas física, né? Partiu daquele princípio, né? E dentro da nossa estrutura hoje no digital, nós temos toda a parte de funil de captação, né, de leads, etc., toda a parte de arquitetura técnica, né? Mas a gente entendeu que a gente precisaria ter uma área de pré-vendas bem consolidada, um SDR, para fazer todo o filtro ali, O que é o SDR? aquecimento. É Sales Development Representation. Eu não sabia o que era o R. É, tudo Fiquei, né? inglesado. No nosso mercado aqui de digital é tudo inglesado. Então, assim, é um pré-vendas. Resumindo, ele é um pré-vendas que qualifica ali o lead após essa chegada, né? Após um incentivo de um anúncio, ou de um aquecimento de landing page, remarketing, enfim. Então, até mesmo essa experiência que eu tive no Google, eu trouxe para dentro do TwoShare, numa operação que a gente construiu aqui do zero, né? Então, o primeiro passo é a captação do lead, né? Através de diversos canais. Hoje a TwoShare trabalha com mais de 4, 5, 6 canais de vendas, trazendo esses leads, TikTok, Instagram, LinkedIn. Então a gente, né, tem a casa de growth, né, que é experimentos internos aqui. Então a gente vem fazendo teste de canal para entender onde está esse consumidor, onde está esse possível lead, né? E aí cai no nosso funil, o SDR trabalha toda essa parte de aquecimento, de interesse, e ele passa para uma figura de consultor digital. Esse consultor digital é uma junção do liner com o closer da sala física, né? Então a gente preparou, nós pegamos toda a emoção ali que o liner transforma o produto e vende o produto, com a experiência de fechamento racional do closer, juntamos em um único colaborador, né? Uma única figura dentro desse processo. Então hoje as nossas duas figuras, né? O SDR e o consultor. Aí eu faço uma pergunta. Pode mandar. Como é que mede a qualidade do SDR? A qualidade do SDR? A qualidade do SDR pode ser maquiada ou confundida, acho que a palavra confundida é melhor, com a qualidade do lead? Não pode ser confundida com a qualidade do lead. Tipo assim, um mau resultado pode se confundir. Será que foi pro SDR ou o lead que era fraco? Não, eu acho assim, todo lead ele é uma oportunidade de negócio. Eu passo desse princípio. Aqui na TwoShare, a gente trata se não tem lead perdido. Depende muito da capacidade do SDR, através de níveis de cadências de contato, né? De material, de construção de peça, de engajamento com esse lead para convencer ele, converter ele para dentro de um negócio. Então aqui, cara, dentro da TwoShare não tem lead perdido. A gente traz o lead e é do SDR a responsabilidade de encantar e converter esse cara com a oportunidade de jogar para o consultor. Então a responsabilidade aqui dentro do nosso funil principal, é por isso que os SDRs nossos têm um papel fundamental dentro do processo, é do próprio SDR. E a gente mede ele de várias formas aqui dentro do processo. Tempo de atendimento, tempo médio de espera de atendimento do lead. Então a gente entende, né, a quantidade de cadências que ele vai tocando esse cliente. Então tudo isso é metrificado aqui, a gente consegue medir, né, esse processo para ver se ele tem eficiência, né? Falando um pouquinho mais aí, fazendo um exercício de futurologia, o que a gente vê dentro da TwoShare como realmente o futuro da venda digital? É que isso vai demorar um tempo para acontecer, a gente sabe, mas que à medida que o mercado for maturando e você não precise mais explicar para as pessoas o que é multipropriedade, porque uma coisa que é super interessante e mostra que esse mercado ele está em plena expansão e no início, Perfeito. é que de 100 pessoas que você fala o que você faz, né, eu trabalho no mercado de multipropriedade. 95 ou mais vão falar para você, mas me explica o que é, porque eu não sei entendi. o que é Eu achei que você fosse multipropriedade. falar que os caras sabiam. Eu falei, você tá indo, Não sabe. você tá indo só em sala de venda. Só. Isso mostra O pessoal não sabe. Isso mostra o quão no início que esse processo está. Então, à medida que esse processo vai se maturando e o senso comum, vamos dizer assim, já está no consciente coletivo, a informação do que é a multipropriedade, ela começa a ser divulgada e hoje você tem ainda uma quantidade muito pequena de empreendimentos entregues. Sim. Então, a experiência ainda não se concretizou, ainda né? não se concretizou para muita gente. Então, à medida que isso vai acontecendo e as pessoas, você não precisa mais explicar o que é multipropriedade para as pessoas, e as pessoas começam a ter experiências, os incorporadores começam a ter o segundo, terceiro, quarto, quinto projeto entregues, o que vai acontecer? Aumentar a credibilidade. A gente acredita muito que o modelo ele possa vir a caminhar para um modelo de venda ponta a ponta. Sim. Você sabe, né? Você sabe que na... Só terminar a questão do ponta a ponta, desculpa, Marcão. Não, que isso? O que é o modelo ponta a ponta? O modelo ponta a ponta, efetivamente, é você conseguir, através da venda digital, fazer o trabalho do captador, do liner e do closer
mas sem a necessidade de ter um consultor no meio do caminho. Igual comprar que uma você passagem consiga aérea, né? efetivamente, anteriormente, aí fazendo a analogia muito importante que o Hugo fez aqui, anteriormente era impensável, há, sei lá, 15 anos atrás, quando você ia fazer uma viagem, obrigatoriamente você ia ter que ir numa agência de viagens e falava só com aquele consultor ali que te ajudava, que fazia o seu roteiro, para onde você vai, onde você vai chegar, tinha alguém para te receber. Hoje, a grande maioria das pessoas faz isso de uma forma totalmente autônoma, sem a necessidade de ter um intermediário no meio do caminho. Uma grande questão aqui na TwoShare, por exemplo, como nós, digamos, fomos os first movers do mercado, né, a gente puxou isso antes da pandemia. A TwoShare hoje é a empresa que mais produz conteúdo, né, focado na comercialização digital dentro do nosso blog, por exemplo. E um dos nossos objetivos também da TwoShare é trazer informação para o mercado. Né? Hoje a gente lança aqui o Multicast, que é uma das nossas iniciativas aqui dentro, material de conteúdo para os consultores. Nós lançamos o ano passado o nosso EAD, profissional para capacitação interna e externa, está disponível na Hotmart para treinar o mercado. A produção de conteúdo aqui ela é massiva dentro do nosso blog, sobre tendências, sobre todas as matérias possíveis. Isso faz com que a gente conscientize o mercado e faz com que a gente utilize até mesmo o próprio material que a gente produz para mandar para um lead, por exemplo. Então o SDR explora muito o blog, porque a gente entende que a venda digital da multipropriedade, né, ela passa por muitos mais caminhos, né, racionais. Teve um caso curioso que eu vou contar para vocês. Estava vendendo um produto de um incorporador, até a foto do incorporador do Facebook a gente pediu para mudar. Porque o cliente falou assim, cara, esse incorporador aqui, que é o incorporador do projeto, por exemplo, então os clientes no digital são os clientes que olham tudo, né? Olham o Facebook do dono, olha contrato social, capital social da empresa, enfim, a gente utiliza também essa parte de educação que é muito forte aqui dentro, de produção de conteúdo, estrutura de podcast que a gente está utilizando aqui agora, trazendo especialistas do mercado para justamente romper essas barreiras. Tudo que a gente promove é com esse fim, né? De educar o mercado e, obviamente, facilitar o nosso processo de venda. Fazer um comparativo com relação aos dois canais, que eu acho que é super interessante. O canal tradicional, para mim, ele é ad eterno. Muito importante. Ele vai acontecer independente do movimento que aconteça. Eu acho que eu acho que é como piloto de avião, vai continuar tendo, por mais que os aviões tendem a ser autopilotados. Você tem a necessidade, né? Você tem que ter, os VGVs são cada vez mais expressivos, né? Com VGVs de bilhões, tem projetos que passam de 1 bilhão de VGV, então você tem a necessidade de ter um omnichannel, né? Um multicanal de vendas. Mas tem algo bem interessante com relação aos dois canais, onde você vê, e eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Vocês já ouviram isso algumas vezes, você tem as salas de venda, né, físicas, elas não são à toa chamadas de salas de venda de impacto. Então, a partir do momento que você é abordado, até o momento que você vai até a sala e até o momento da sua decisão, esse período ele demora em média de 1 hora a 1h30. Então, você está indo para a praia de biquíni, de sunga, com seus filhos, pegando a cadeira de praia, a sua sombrinha, e de repente ser abordado no caminho e você decide, é convidado, é qualificado, é convidado a ir para uma sala e daqui a 1 hora você sai de lá com uma dívida de 40, 50, 60, 70, 100 mil reais. E muitas vezes essa venda feita com muito impacto, ela acaba trazendo posteriormente uma desistência. Muitas vezes você tem distrato dentro dessas operações e muitas vezes você pode ter até inadimplência porque ela foi uma venda que foi muitas vezes feita no impulso. A pessoa ela sabe que é um produto bom, ela sabe que é algo extremamente interessante, mas depois ela pode se arrepender de alguma forma. Trazendo... ganhar, né? Tantos beijos roubados não são bons. Não, sim. E foi por impulso. Sem dúvida. Não, eu tô falando que essa questão da impulsividade, né, da venda de impacto, ela traz posteriormente um índice de distrato e inadimplência que é menor dentro da venda digital. Porque a outra ela é muito mais pensada. Porque né? Você tem um componente entre emoção e razão nas duas operações de venda que eu costumo dizer que são inversamente proporcionais. Enquanto você tem 80%, às vezes 70% de emoção dentro de uma venda de impacto e 30%, 20% às vezes de razão, não que ele esteja errado, porque muitas vezes sempre vai ser um benefício, porque
é realmente algo realmente que tem muito benefício. Mas muitas vezes, dentro do orçamento familiar, a pessoa não é nem porque ela não quer, porque não é bom. Às vezes ela não quer porque, de repente, naquele momento ela resolveu comprar, mas depois ela vai fazer conta e verifica que... Ou pandemia, aconteceu isso muito, as pessoas ficaram desempregadas, tiveram alguma dificuldade. Dentro da venda digital, você já tem um período, uma jornada do cliente muito maior. Mas Ela mesmo demora... assim, viu, Fábio? Mesmo assim, se você abrir meu guarda-roupa, tem muita compra pela internet por impulsividade. Sim, sem Porque a dúvida. gente tá toda hora movimentando o cliente, né? Assim, tô falando pro lado positivo, né? Sim. Tô falando pro lado positivo. Eu concordo. Tudo que você falou. Tudo. O único ponto que eu vejo, assim, que o presencial, ele estimula mais a viajar. Sim. E por isso que eu acho que não digo a eficiência, mas assim, eu consigo... Eu não preciso fazer tanta pesquisa porque o meu cliente já está consumindo o produto, porque a grande maioria das vendas presenciais são no local, elas são in-house, né? Sim. Ela está ali no A experiência. foco. Então até como objeção de venda, o cliente não me fala assim, eu estou aqui em Gravatá, que é nosso projeto que a gente está em parceria, né? Eu tô aqui em Gravatá, mas eu não gosto de Gravatá. Fala, então, peraí, quem tá na minha frente é um holograma, né? Então, só que o cara... Eu costumo dizer o seguinte, a venda... E a mesma venda digital, a gente ainda tá falando que até hoje, tá? Até os moldes de hoje. Quantos por cento da venda digital ainda é feita por humano? 80%? 90%? Na TwoShare quanto que é? 100%? Hoje ainda... praticamente 100%. Quer dizer, ainda existe no digital uma pressão para que a venda se execute no momento. Sim, né? sem dúvida. E pressionando. Com certeza. Né? Vou fazer um adendo aí. O que eu acho interessante aí no modelo físico e digital? Como a gente atua já nos dois modelos, temos várias viabilidades, projetos rodando. Vamos dizer, até o ano passado, a gente podia dizer que o grande diferencial da venda digital era o quê? Era que a gente tinha um índice menor de distrato e cancelamento. E mais barato. Não. A gente achava que era mais barato. E até então a gente não podia bater no peito e falar que era mais barato. Agora, com o aumento substancial dos projetos e das salas de venda de impacto nos destinos, isso fez com que o custo de comercialização do físico aumentasse bastante. Então aumentou o valor da mão de obra, a comissão, o fixo, auxílio moradia, custo de deslocamento, custo de brindes, pontos de captação. Isso fez com que aquela viabilidade que os empreendedores rodavam há 2, 3 anos atrás já não conseguissem se manter nos mesmos índices de custo. Então, hoje, como, vamos dizer, é muito menor, né, a entrada da venda digital, o crescimento em relação ao físico, isso fez com que o custo da venda física se elevasse muito, muito. E aí hoje a gente pode dizer aí claramente aí com os 3, 4, 5 projetos que a gente tem, que a gente consegue hoje um custo de comercialização menor no digital do que no físico. Então não só a questão de cancelamento de extrato, mas o custo efetivo, né? Eu acho que, vou soltar uma pro Sérgio aqui. Sérgio, qual que é o desafio hoje na montagem da equipe do digital? Porque, por exemplo, na pandemia, quando a gente começou com a TwoShare, a gente trabalhava com alguns incorporadores que pararam 10 salas de vendas e tentaram utilizar aquela mão de obra toda que já conhecia de multipropriedade, já era liner, closer, FTB, gerente, e tentamos de alguma forma aproveitar. Como que foi essa experiência do aproveitamento e isso serve? Quem vende o físico vende o digital, quem vende o digital vende o físico? Eu acho interessante, boa pergunta, Hugo. Inclusive, um dos nossos gerentes aqui, né, tem experiência no físico, né, e compartilha dessa experiência no digital. Então, eu acredito que há sim uma adaptação, mas ela também não é tão distante. Porque a venda, no final das contas, ela tem um processo, ela é racional, mas também ela é emotiva, ela tem uma emoção, né? Sim. E essa venda emotiva, essa venda emocional que acontece na sala física, ela também é importante. Eu acho que é uma questão mais de mindset mesmo, de pensamento do próprio consultor. Se ele quiser mudar o mindset dele, se ele quiser aplicar esses conhecimentos, o Marcão passou a vida inteira vendendo, né, na sala física. Quando veio a pandemia, cara, mudou o mindset dele, mudou o pensamento dele total. E ele se readequou a essa realidade. Então eu acho assim, depende muito da força de vontade do consultor. Eu acho que o digital, essa lógica, né, para até entender todo esse processo digital que acontece, né, nesse mundo novo que a gente vive, com esse mundo do físico, são altamente complementares. Eu costumo dizer assim, até mesmo para o incorporador que está assistindo a gente,
são canais de vendas. Então, assim, canal de venda é canal de venda. Quanto mais canal de venda você tiver dentro de um projeto, é mais interessante. Obviamente tem relação de performance e custo. Mas, cara, a sala física ela é importante para o incorporador. A sala digital ela é importante. Eu acho que as duas caminham juntos nesse processo. Então, assim, o objetivo maior, digamos, do incorporador é derreter o VGV o mais rápido possível. Ele tem que vender, então, para entregar o resort, para entregar o empreendimento. Então, eu acho que a velocidade da venda física ali no dia a dia, né, esse volume, tem que fazer esse cálculo de relação de distrato, etc. Mais o canal digital, né, inclusive a gente tem dentro do grupo aqui empresas, né, o Hugo representa a Quanto, que é comercialização do físico, eu sou a TwoShare digital. O tempo inteiro a gente está trocando, eu acho que isso que é bacana, entendeu? Eu acho que um canal não anula o outro, essa é a grande verdade, né? Não, de forma alguma. Eu acho que são canais de vendas e a gente tem que aproveitar esses canais. Até mesmo porque, Sérgio, se a gente for fazer um comparativo com relação à quantidade de conversão de vendas que você tem dentro de uma sala de vendas física, ela é muito maior do que o que você tem dentro do digital. Então Lead time é totalmente diferente. Você precisa de captar muito mais leads dentro do digital para ter o mesmo resultado que você tem dentro de uma sala de venda física. Então, enquanto você tem uma performance que chega, Marcão com certeza deve ter salas que chegam a 25, 30, às vezes até mais, 35% de conversão do cliente que senta à mesa para discutir sobre a possibilidade de compra. Você tem ali de 10 casais, você vai conseguir vender para 3, para 4 às vezes. Você sabe e no caso do digital, você tem um percentual muito menor. Então, quer dizer, isso também é algo super importante, porque para você trazer o cliente para uma venda física, você tem uma performance melhor, apesar de ter, e aí eu estou falando já o ponto contrário, né? Anteriormente estava falando sobre distrato, qualidade de carteira, agora eu estou falando em conversão. Você tem conversão muito maior dentro do tete a tete do que numa operação digital. O que você falou, o negócio do grande desafio, né? Eu participei já desde 2016 de mais de 30 incorporações que eu participei de algum jeito de multipropriedade. E eu sempre olhava o incorporador, porque era quem eu ia em reunião. Quer dizer, eu participei de mais de 30 e já conversei com mais de 100. A maioria são pessoas muito conservadoras no formato de negócio. Sim. Né? E já era um super absurdo o cara pensar em multipropriedade. E hoje, né, eu imagino que a TwoShare, e eu sinto isso também, que ainda existe assim, como já é um negócio novo e o cara ainda não consegue ainda sacar o jeito de vender novo. Porque assim, ele está acostumado, né? A gente, hoje mesmo, a gente tá vendo o Hugo, vou citar aqui, né? O pós-venda estava pedindo pro vendedor pedir certidão de casamento e comprovante de endereço. Falei, não, meu, acabou isso, não tem mais não. Lá na hora que o cara for assinar a escritura, aí ele já sabe o que ele tem que fazer, né? Aí ele vai com aquela pastinha dele azul, né? Aí ele vai levar o documento dele, certidão de reservista, aí ele leva, né? O exame da vacina, ele faz o que ele quiser. Agora, esse formato ele tem que ser muito simples, Fácil, direto. para facilitar chegar naquele ponto do conversar com um robô, olhar, deixa eu ver aqui, né? O cara faz a simples pesquisa. Deixa eu ver, eu quero um resort em Jericoacoara. Pô, tem um em Jericoacoara. Eu quero um produto que tenha semana rotativa. Opa, é o mesmo. Eu quero um produto que eu aguento pagar R$1.000 de parcela. Opa, tá aqui. Eu vou lá, então beleza. Produto, a intercambiadora que eu quero é essa, né? Tal. Eu acho que tende a caminhar para isso, Sim. né? E eu acho que esses processos que a gente está aqui conversando vai estimular ainda mais o incorporador, o tradicional. Aí, talvez a próxima geração dele, né? Da incorporação, que também é um negócio também que tem uma tendência de ser familiar e passa de pai para filho, né? Então eu acredito que as próximas gerações também vão caminhar para algo mais digital. Tem um caso engraçado que eu estava conversando com o incorporador essa semana. O incorporador falou assim, não, meus filhos vieram com essa ideia de multipropriedade há uns 2 anos atrás. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não mexe com esse negócio. Que loucura, né? Será que o cara vai dividir ali a cota, o apartamento? Não faz sentido na minha cabeça.
Ele falando para mim na chamada de vídeo. Ele falou assim, cara, hoje para mim é totalmente diferente. Se tivesse escutado meus filhos há 2 anos atrás, talvez estaria num cenário melhor, não teria sofrido tanto na pandemia, né? Teria remodelado o meu negócio, né? Então é curioso como esses canais digital, físico, se complementam no final das contas, né? Por incorporador. Eu acho que esse é bacana. Eu acho assim que o digital, ele cresceu bastante e hoje a gente senta com o cliente na hora de fazer uma proposta, de idealizar, né? Qual que é a projeção de VGV, qual que é a expectativa. E hoje é normal a gente conversar de verba de impulsionamento de 25, 50, 100, 200 mil reais por mês. Então é uma coisa que, se a gente fosse analisar antes da pandemia, era inimaginável alguém fazer um investimento disso em verba de tráfego pago, né? É importante falar sobre essa questão do impulsionamento. O Sérgio definiu um pouco para as pessoas entenderem. É importante porque quando, né, o dinheiro pago, né, nos anúncios pagos, Facebook, Instagram, etc., muitas vezes as pessoas confundem esse processo, né? A parte da verba desse recurso, né, ele contribui tanto para o incorporador, para o branding do incorporador, como para a captação de leads. Como que a gente faz aqui na TwoShare, cara? Eu acho que a gente fez em todos os projetos que a gente passou. Investindo em branding para o incorporador, em branding para o produto, tocando esse cara em vários canais. Então esse recurso ele é utilizado não diretamente para captação, porque no digital, o Fábio mesmo falou, cara, é uma jornada. A gente tem que ficar tocando esse cara. Diferente no presencial, cara. Você está vendo aquele cara na sua frente. Você consegue sentir as emoções dele. A gente sente as emoções das pessoas no digital com o rastro dela na internet. Sim. Eu acho que a gente, com esse recurso, com esse investimento que a gente utiliza nos nossos projetos, a gente acaba utilizando ele em muitos setores dentro desse projeto. Então ele acaba impactando, seja a curto prazo ou a longo prazo, né? Então esse recurso de impulsionamento, né, de anúncio pago, ele não é só utilizado para captação direta, né? É utilizado também para tocar o cliente, para que ele venha mais aquecido dentro do funil. E por isso que a gente investe muito aqui na parte de conteúdo, de educação, porque a gente utiliza até mesmo esses conteúdos que a gente gera, patrocina esses conteúdos para trazer essa educação para esse cara cair dentro do funil de uma forma mais estruturada, mais qualificada. Eu acho que é importante você pontuar alguma coisa sobre o influencer também, a importância dele dentro desse processo, entendeu? Acho que a gente foi a primeira empresa a fechar uma parceria assim, não o influencer como agência, né, mas o influencer como um embaixador do produto mesmo, um influencer bem grande mesmo no mercado, né? A gente teve um case muito grande que a gente utilizou no período da pandemia com o incorporador, né, fazer toda essa transição, media kit, material, estruturar essa campanha mesmo para que não seja só, né, posts, stories, algo superficial, que esse cara compre a ideia da proposta da multipropriedade. Esse é o primeiro desafio que a gente encontrou. E o segundo desafio é que ele compre a marca também do produto e entenda e fale desse produto para o seu público, né? Então a TwoShare ela modelou esse processo também de influenciador digital, que é muito importante. Dá um exemplo, por exemplo, a gente sempre mede aqui na TwoShare o CPL, né? O custo por lead, né? A gente pega um custo por lead do Instagram, a gente pega mais ou menos para o formulário interno ali, né, de 12 até 18 reais. Quando a gente tem uma ação do influencer, esse custo cai para 3, 5. A importância do influencer. Mesmo usando o influencer? Mesmo diluindo o valor do influencer no... Olha só, com o influencer, a gente consegue um CPL, né, um custo por lead, mais ou menos de 5, 6, 7 reais. Certo. E aí é isolado ao valor pago ao influencer, né? Porque ele vai cobrar o valor dele de publi mesmo, né? Ele vai cobrar o pacote dele e às vezes o incorporador vai até fazer permuta, que a gente até recomenda, né? Que a gente coloca a longo prazo no empreendimento e ele não tem o desembolso de caixa agora. Então, essa verba, né? E essa exploração desse influencer dentro das campanhas, ela é super importante para reduzir o custo de aquisição daquele lead, né? Então a gente trabalha muito com esse princípio do influencer e o incorporador trazer esse conceito para dentro do negócio, obviamente, né? Que a gente apoia na escolha, faz o rastro, enfim, faz toda a análise técnica para ver se não tem seguidores fakes, etc. Então a gente traz esse conceito para o incorporador, porque além de valorizar o empreendimento dele, valoriza a incorporadora, valoriza o empreendimento, valoriza o produto e ainda abaixa o custo de aquisição desse lead, né? Então, assim, eu acredito também, até mesmo nesse case que a gente tem
com esse incorporador, até a própria imagem do influencer não ficou só no digital, não. Sim, não colocou fica. Em kart, não fica. Ela vai na pra sala física. Não fica. O vendedor levanta, o banner. vendedor abre o telefone, Abre o mostra. telefone. E você vai usar aquele material. Você pode criar material impresso também Sim, total. pelo digital, pelo Imagem. influencer. A Faz ideia muito. é essa. Assim, o gargalo do nosso negócio. Eu falo toda vez que eu falo em público e para o empresário que está me contratando. Nosso negócio tem 3 gargalos e um é igual a todos: dinheiro, né? Precisa de dinheiro para tocar. O segundo gargalo é gente para vender e gente para comprar, Exato. né? Então a gente o terceiro, eu falo 3, repito 2, mas na verdade o gente é para comprar e para vender, e o terceiro e último é credibilidade. O nosso negócio, por estar vendendo greenfield, né, na planta, e a gente vende de longe, é isso, tanto no influencer, tanto no digital quanto no presencial, nós não estamos vendendo sentado na obra, na fundação. A gente está vendendo numa sala, num restaurante, entre um telefone e um computador, shopping, né? No sim, shopping. Então, Itinerário. o nosso... A venda né, é 24 horas, e na querendo ou não, o influencer, ele está emprestando um pouco a credibilidade dele Perfeito. certeza. para dentro do produto, né? Então, Perfeito. assim, o incorporador... Eu sei que é difícil quando você fala assim, ó, vamos pagar X aqui pro influencer. O cara... É porque ele não consegue entender a realidade do ganho dele com a realidade do ganho do influencer e acha que aquele valor é muito pequeno pelo tempo de trabalho que aquilo ali gerou. Mas é o seguinte, o nosso negócio, de novo, parte dos cancelamentos do nosso negócio também não é só por impacto. Não é só por impulso, é por falta de credibilidade. Sim. O cara passa na obra lá, tudo bem, ele não lembra. A nossa memória, ela é muito curta. Você passa perto da obra, você vê lá tá um tapume. Você fala, pô, passei aqui há 3 meses, tá o mesmo tapume. Não, Passei a 4, tá o mesmo tapume. Às vezes tem até obra. Sim, Mas a exato. credibilidade, você começa a pensar, será que eu precisava daquele negócio? Pô, será que se eu não parar de pagar esse negócio, esse dinheiro eu não tenho mais acesso a esse dinheiro, ele não me gera mais Não é que outra a obra coisa? não está evoluindo. Não tá evoluindo, né? É porque Talvez o cara tenha a percepção errada. talvez a gente todos os Perfeito. nossos produtos têm uma tendência à construção de 4 anos, 3 anos. Não, e é uma Nem todo indústria mundo nova, aguenta né? esperar alguma coisa para 3 anos, né? E aí você fala, pô, isso até lá, será que isso aqui mesmo vai fazer? Então, nosso negócio é credibilidade. São pessoas que estão comprando, né? Assim como nós somos muitas vezes ansiosas, as pessoas também são ansiosas para ter aquele produto ali de forma rápida. né? Eu acho que também dentro desse mural de credibilidade é super importante, a gente bate muito nessa tecla aqui, conversa muito com os incorporadores sobre isso. Se o incorporador não tem um histórico formado dentro da indústria da multipropriedade ou da hotelaria, vamos dizer assim, patrimonialista, é de se trazer uma bandeira. E a bandeira hoteleira, ela juntamente com o influencer, traz essa credibilidade, esse mural de credibilidade necessário, que faz com que você tenha maior conversão Porque de ela vendas. avaliza o negócio, né? Exato. Ela tá avalizando o negócio. É uma indústria nova que basicamente são incorporadores residenciais, comerciais e loteadores que estão vindo para multipropriedade. Não tem o histórico, a grande maioria não tem histórico em hotelaria, não entende de hotelaria, não tem arquitetos que são especializados em hotelaria. E aí quando a gente traz uma bandeira para poder prestar essa consultoria, né, em termos de definição de produto, de projeto e também de como colocar um produto adequado para multipropriedade, a multipropriedade ela vai girar com uma taxa de ocupação alta, né? Diferente da hotelaria convencional, seja ela business ou seja ela de resort, de lazer. Quando a gente chega aqui para a multipropriedade, a gente está falando que tem um potencial de 80%, 90% de taxa de ocupação, porque a pessoa que comprou, ela vai utilizar, não vai perder, ou ela vai intercambiar, então o hotel vai estar sempre girando com a taxa de ocupação alta. Então isso demanda também de uma definição de áreas de lazer proporcionais, adequadas para poder atender, até mesmo um estacionamento, vaga de Desgaste, garagem. enxoval, mobília. Sim. Exatamente, uma acelerada. Né, a gente estava até conversando, a gente foi visitar um empreendimento hoje e a gente falou, ó, essa localização aqui, a pessoa não vem nem de van e nem de Uber, então ela vem de carro. Por mais que a prefeitura ela exija menos vagas de garagem do que a quantidade de quartos, vai ser um gargalo operacional se o incorporador não tiver o cuidado de pensar em vagas de garagem extras.
Se ele for olhar simplesmente plano diretor e zoneamento, ele vai lá e faz uma vaga a cada 2 apartamentos, 3 apartamentos, de acordo com o município. Mas na hora de ele utilizar, ele vê que o hotel vai rodar com ocupação alta, cada família vai ter que ir com o carro. Por seja isso, ele por próprio isso que é alugado. importante a consultoria, tá desde a concepção do produto e não só para vender. Perfeito. Exato. Né? Perfeito. Porque a gente sabe que isso aí não... Porque a grande tendência, né, do incorporador é que ele começa a entender o que é VGV, né? Ele fala assim, produto VGV é enxuto. quarto para vender, né? Valor Então geral eu de vou venda. fazer muito quarto, vou arrebentar de fazer quarto e vambora. Então ele quer fazer menos coisas que não se venda. Só que as consultorias, elas têm essa expertise em hotelaria porque a gente passa né, na escola da vida aí. E o incorporador é um construtor, praticamente, né? Ele sabe. Então, é muito importante. O Hugo falou uma coisa muito importante. Cara, e pouca gente lembra de estacionamento. Sim. Pouquíssima gente lembra Eu de acho que estacionamento. cada ator, que é bem curioso, cada ator do ecossistema mesmo da multipropriedade tem seu papel. O consultor tem seu papel, o incorporador tem seu papel, a comercializadora tem seu papel. Então eu acredito que todo mundo pode contribuir com esse processo. Gostaria de jogar uma polêmica agora no ar aqui. Agora nós vamos falar de uma coisa que é polêmica, tá? E aí eu quero ouvir a experiência do Marcão nesse processo. O Marcão já fez até um ish aqui. Ixi. Vou repetir o ish já de veio, novo. já veio. Vou até ajeitar aqui. Pera aí, pessoal. Vou até ajeitar aqui. Marcão, você citou aí a questão da equipe. Eu imagino que você deve ter passado por muitas equipes, né? Formado muitas equipes, né? A quanto também com o Hugo. A gente aqui também na Tio Share, a gente tem esse desafio. Cara, esse pula-pula de consultor de projeto no meio físico, e também acontece aqui também no meio digital, é super comum, né? comum aqui, né? Nesses dois canais de vendas. Cara, e aí? O que vocês acham disso? Esse turnover, monta a sala de vendas, treina a equipe, desgasta, movimenta aquele monte de coisa, capacita o cara vem por causa de uma comissão, zero, nada muda de projeto. Então, assim, na experiência de vocês, assim, o que o incorporador pode pensar para reter esses talentos aí e pensar assim, cara, que tipo de coisa que é diferente do mercado ou é feito na prática mesmo para reter equipe, para trazer todo esse processo? Assim, não tem santo, não tem culpado, tá? A gente tá falando que... Vou dar um exemplo. Vou até estender um pouquinho nesse assunto. Em 2018, eu fiz 156 voos no ano. Isso significa em prospecção, em manutenção de projetos, várias coisas. E eu fazia mais ou menos uma média, para você ter uma noção, de 15 viabilidades por ano. Esse mês, junto com o Hugo, a gente já deve ter feito mais de 10. Hoje é dia 4. Tá? Hoje é dia 4. Então, estamos em pleno emprego. Quando você tem pleno emprego, a mão de obra fica um pouco mais exigente também com o que tem para se entregar. Então, existe o problema do profissional, que é o pula-pula? Existe também o problema também do incorporador. Perfeito. Sim. Né? Então, assim, nessa ânsia de abaixar custo, ele erradamente ele foca na redução da comissão. Nós temos um projeto, e não tenho problema de falar nisso, porque eu falo isso abertamente numa associação que a gente fundou, que chama Abrotec, de cara que paga 1% de comissão. Cara, isso é desumano. Não é desumano. É desumano. Ah, porque vende demais. Vende demais, só que é diluído para 150 consultor. A gente, nesse projeto, na carteira? Não, na carteira. E picado, e com cancelamento, e com distrato, e com obra atrasada, né? Porque o vendedor não tem culpa se a obra está atrasada, né? E aí ele acaba fazendo meio que o primeiro pós-venda fala que é o vendedor. E na hora do distrato, o incorporador, ele só tem um culpado, o vendedor. Então, você está vendo que existe sempre um culpado no processo? Sempre só um culpado no processo? E nesse um culpado cai sempre pro vendedor? O vendedor tem mágoa, não gosta e tal. A questão da comissão, a questão do comissionamento, do giro, né, do turnover, ela se dá muito pela nossa velocidade que as consultorias estão pegando o projeto. Sérgio, veja bem, a gente está trabalhando aqui num lugar X. A partir de amanhã,
o multicast começa a bombar. Bomba pra caramba. E aí a Globo percebe que o Sérgio é um Globo, super âncora, é um super apresentador. Aqui a gente, tá? Estamos abertos à parceria. Né? A Globo percebe que o Sérgio é um super apresentador. Pô, vou chamar o Sérgio. O Sérgio não vai? Ou seja, a maior exposição do negócio, porque o negócio começa a ficar grande, começa a encontrar os Ronaldinhos gaúchos do negócio. Todo mundo sabe quem são os bons dos negócios. E todo mundo sabe quem são as porcarias, as coisas ruins. Então eu acho que o processo do turnover é um processo meio natural de uma indústria muito nova. Eu acho que isso no decorrer do tempo... Nós estamos falando assim, a indústria automobilística tem 130 anos. Né? A nossa indústria, eu costumo dizer que a multipropriedade, de fato como ela tem a cara do iPhone. Ela é o iPhone puro. O negócio começou a embalar ali. Olha o tanto de ferramentas. Se você pegar o primeiro smartphone, a gente falou ontem do BlackBerry, cara. Pô, era um super aparelho, já tá, né? Nem sei se existe mais. Então, assim, a tendência dessa indústria, por ser tão disruptiva também, é ela criar, eu vou usar um pouquinho da minha formação, é ela criar a desvalorização moral do capital, né? Coisa de Marx, mas eu não sou de esquerda, não. Coisa de economista, tá aqui. Tá aí. Mas, Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui interessante. Você não acha que uma hora, mais tempo, menos tempo, assim como na incorporação tradicional, existe muita influência do Cresce? E o Cresce regulamenta lá a comissão de corretagem 5%, ou 6%, ou 10% para áreas rurais, enfim. E havia uma mobilização por parte das consultorias e até mesmo da força de vendas de se trabalhar junto ao Cresce do Brasil para que haja um piso e um teto da categoria, seja ele consultor, supervisor, FTB, captador, para que isso seja uma coisa que fique mais democrática. Sim, e aí a pessoa ela escolhe, ela não vai escolher pelo percentual o projeto que ela vai trabalhar, que o percentual vai ser o mesmo. Sim. Ela vai escolher por qual projeto que ela acha que vende mais, que tem uma capacidade melhor, tem uma estrutura melhor para poder atender, tem mais outros benefícios fora simplesmente a remuneração. Você não acha que esse seria um caminho natural para que todo empreendedor pudesse rodar uma viabilidade e não ter surpresas depois, falando, eu vou ter despesas de comissionamento de X%. E essa viabilidade ser a mesma hoje, amanhã, ano que vem? Entendi. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que você tocou num ponto importante. A pergunta, eu quero que você fale também sobre a questão da qualificação do material humano. Tá. A importância da qualificação e de terem cursos de pós-graduação ou especializado no negócio, né? No negócio para a formação desse material humano que a gente sabe que é tão escasso. Concordo. E isso acaba fazendo com que tenha tanto turnover, né? Perfeito. Sobre o Cresce, sobre essa depreciação da comissão, né? E o Cresce poderia ajudar? Claro. O Cresce poderia ajudar, inclusive dando benefícios. O que eu escuto, não estou falando que de fato é fato, é o que eu escuto do corretor, é que ele não vê vantagem em ter um Cresce. Mas está fora da lei? Tá, mas ela se bula nesse ponto. Segundo, o nosso mercado, de novo, ele é muito... Vou abrir um parênteses de uma história uma vez. Um cliente, eu era CLT, e aí um louco, tomara que ele escute isso, que ele sabe quem que é, ele foi no meu empreendimento para reduzir a minha comissão, porque a gente estava ganhando muito dinheiro e a gente estava inflacionando o mercado. E aí ele teve o azar de eu saber que ele ia lá e fui. Falei, deixa eu te falar, você não regula o mercado de Caldas Novas. Esse nosso mercado de multipropriedade, até Michel, é um mercado mundial. Você tem vendedor que sai daqui hoje de Vitória e está lá em Cancún, em Punta Cana, em Orlando. Eu tenho vendedor que está no Uruguai hoje. Então, quer dizer, você não está nesse mercado. Mas onde você falou? Então, se o Cresce, ele pode dar mais benefícios, cursos para profissionalização. Outra coisa, cara, como ele é um mercado nacional, hoje o cara tá aqui pagando um Cresce aqui em Vitória, no Espírito Santo, aí ele vai trabalhar amanhã na Bahia, aí ele tem que pagar outra taxa de Cresce para outro estado. Se o cara gira muito, acaba dificultando também o processo. Será que não seria inteligente que os Cresces, os delegados regionais, eles entendessem o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte,
O cara vai emitir a carteirinha, sei lá, o documento dele, e vai nacional. Então a gente vai se beneficiar. Hoje você tem mais profissional aqui, amanhã você tem mais lá. E não essa disputa que faz com que o cara só tire o CRES uma vez. Então a gente, lembra que a gente, num projeto que a gente trabalhou os 4 juntos, né? Nós pagamos o CRES, você lembra? A gente pagou o CRES, antecipou o CRES. Eu tenho certeza que aquele CRES é o único CRES que o cara tem até hoje. Sim. Por quê? Porque ele não vê necessidade, ele não vê benefício de gastar mais um dinheirinho para transferir o CRES de Ceará para o CRES do Rio Grande do Sul. Qual o incentivo? Qual o incentivo? Por uma... Sim, perfeito. Por um... Papel? Um papel? Por que acontece? O CRES vai... Cadê seu CRES? Ah, tá aqui. O meu é do Ceará. Desculpa, tal. Não, então eu vou fazer uma notificação. Amanhã ele vai receber outra notificação de outro CRES. Então, assim... não se chega nisso. A parte que eu acho, e esse é um problema que eu acho, inclusive impactou no começo do digital, é a falta de profissional estar mais qualificado, né? Assim, existe sim uma remuneração, mesmo se ganham muito bem, não se qualificam. Praticamente, o cara ganha 30, 40 conto, o cara é incapaz de tentar fazer uma segunda língua, uma terceira língua. O cara é incapaz de aproveitar, se tem uma faculdade, fazer uma pós-graduação, não vou nem muito longe, né? Fazer um jabá meu aqui, eu tenho um curso. Sim. Cara, esses dias pra trás eu fiz um curso de gerente para gerente de graça. Cara, eu me surpreendi até positivamente, que eu já tinha feito vários, eu tive 70 inscritos. De graça. A gente fez a revista Turismo Compartilhado fez um censo, ela cita mais ou menos 5 mil profissionais. Cara, você ter 70 inscritos de graça, qual que é, sabe assim, você percebe que não tem muito, né? Assim, você pode criar as coisas, então falta também talvez do incorporador, nós consultorias, faço meia culpa, também de pedir, amigão, olha, eu preciso que você tenha mais qualificação. E aí, ótima pergunta, Fábio. A gente lá na Abrotec, nessa associação que chama Associação Brasileira dos Operadores de Tempo Compartilhado, para abranger o que é multi, né, o que é tempo compartilhado, a gente falou, a gente precisa oferecer cursos e depois, nós, consultorias, a gente perguntar, a gente exigir. E aí, olha, a Abrotec lá tem 100 cursos. Deixa eu ver, quantos cursos você fez? Fiz um. Não. Acho que você não está qualificado para estar. Não é uma lista negra. Vou dar um exemplo aqui na TwoShare, por exemplo. Na nossa máquina aqui de venda, que é digital, se eu não me engano, ou falha a memória, a gente já passou mais de 200 consultores digitais treinados por nós. E chega direto no nosso site também, principalmente chega no meu e-mail, no e-mail da galera de marketing aqui. E um dos requisitos aí, colocando também um pouco de meia-culpa, digamos, nos consultores que também são acomodados a certo ponto, em certos momentos, não todos, obviamente, claro, mas até aqueles que também não se movimentam, né? A gente sempre coloca o nosso EAD na frente. Isso tem um propósito. Cara, vou colocar o EAD na frente. Se esse cara ele passar no EAD, fizer todas essas etapas e cumprir essa jornada dentro do EAD, o cara tá interessado. Sim. Cara, então traz o cara pro time, vamos treinar ele, vamos gastar energia com ele. Né? Você comentou um pouco do seu curso, né? Você tem várias iniciativas no seu canal, né? De graça. De graça. Gratuito. Vários insights, várias tem dicas. Tem vídeo com 15 visualizações. Então, nem minha filha viu. Exato. Então, assim, a gente tem a parte do incorporador, que é um pouco também da educação que a consultoria faz, que a TwoShare, todas as outras empresas também que eu acredito no mercado faz, e motivar o incorporador a investir na própria equipe, mas também tem um outro lado, o próprio consultor também querer levantar, né, e fazer também um processo de estudo dentro do mercado. Para concluir aqui só um pouco lembrando, hein? Eu lembro, nesse dia eu tô te falando do curso do Inside Sales, eu achei o curso muito legal. E era muita novidade para mim, tá? Sim. Muita novidade. Teve palavras que eu terminava de ver o curso, eu ia pro Google. Né? Verdade. Que palavra que era essa? Que eu nunca tinha entendido o conceito. E aí a gente, naquele projeto, a gente colocou que o cara, para entrar, porque a gente tinha uma demanda de vendedores, Sim. que precisava absorver, porque a pandemia estava vindo. Eu lembro. E a gente pegou e mandou os caras fazer o curso
Só que no segundo curso, todo mundo já sabia as respostas. Então os caras já nem fizeram mais o curso. Sim. Aí eu falei, não, me senti um palhaço aqui ficar cobrando. Porque a gente cobrava a nota, né? Cobrava a nota. E por que eu achei que eu não tava fazendo o curso? Porque eu fui reprovado na primeira vez. E eu falei, esse curso é difícil. Eu me considero um pouquinho inteligente. E eu fui reprovado a primeira vez. E aí, os caras fizeram o curso em uma noite e já vem com os notão 100, 90. Eu falei, rapaz, eu fui reprovado. Tem gente que numa tarde fez o curso e tirou 100, não. Aí você percebe, né? A galera faz a leitura dinâmica, quer fazer a prova logo, né? E aí, enfim, não absorve o conteúdo direito, né? Então, eu acho que a capacitação ela é muito importante para a equipe, diminui turnover. Exatamente. Cara, se o incorporador olhar com esse olhar para a equipe, né? Não só da comissão, né? Ter uma comissão justa ali para o vendedor, tanto no físico ou digital, mas também capacitar esse cara, ele vai conseguir reter esse cara, eu acredito. E mostrar um plano de carreira. Plano de carreira, você falou a palavra certa. Plano de carreira, pertencimento. O cara entrou, olha só, a gente vê né, na sala física, né? Captadores. Qual o plano de carreira desse cara? Esse cara tem que crescer. Aqui, para mim, a gente tem vários exemplos dentro da Tuxé. O cara começa como pré-vendedor, SDR, cara, e a gente tem que fazer um plano de carreira para esse cara. Ele tem que virar um consultor, um fechador. Ele pode virar um head, um gerente, ele pode virar até mesmo um diretor da empresa. E a gente motiva aqui os nossos colaboradores a fazerem isso. Cara, você está entrando, né, no nível 1 aí, que você está aprendendo ainda sobre o mercado, mas, cara, mira um nível 4, 5, 10... Eu acho que esse é o grande ponto, né? Acho que falta plano de carreira também. O incorporador mostrar de forma clara. De novo. Pode chegar aqui e... Vendedor é muito carente. Falo por mim. Vendedor é muito carente. Isso eu já falei várias vezes. Eu discuti isso com o Hugo hoje no carro também. A gente falou assim, cara, eu tenho incorporador, eu tenho um específico que eu achava um absurdo. O cara nunca foi na sala de vendas que ele é dono. Ele nunca foi lá pegar na mão do gerente, ele não sabe nem quem é o gerente. E aí, cara, aí ele vê uma incorporadora ou uma consultoria que o cara posta foto com o... Cara, o vendedor fala assim, pô, eu queria estar nessa empresa aí, ó. Sim. Porque o dono tá lá, o dono participa, não estamos falando em fazer o churrasco, é participar do churrasco. Às vezes o incorporador delega toda a responsabilidade para a comercializadora. E aí coloca o peso todo na comercializadora como se fosse a dona do projeto. Exato. Na verdade, é todo mundo junto, né? Todo mundo junto. É o cara da captação junto com o incorporador, não há diferença, né? Então, assim, eu acho que é um recado bem bacana que a gente deixa aqui para os incorporadores. Participar, né? Participar, é ser participativo, né? é saber... Cara, assim, aprendi isso com a minha mãe. O nome da gente é muito bom de escutar, cara. Sim. Né? Sim. Eu, infelizmente, as pessoas me chamam de Marcos. Então, eu raramente escuto meu nome. Eu lembro uma vez aqui na Tuxé, é engraçado, dá até o exemplo do Fábio. O Fábio, ele tem experiência, né, no mercado como incorporador, né? Ele tem experiência também, né, vasta nesse processo de investidor. E aí, quando o Fábio cumprimentava os consultores, cara, mudava o dia a dia da galera. Muda a cara. Por quê? Né? Não é só bom dia, o cara parar, e aí, cara, como é que tá as vendas, etc. Então, isso muda. Um insight que ele trazia numa reunião, assim, pequena, assim, rápida, de tomando café. Dava um insight pro cara, pô, nunca tinha pensado, por exemplo, em ligar a multipropriedade com economia compartilhada. E usar esse argumento do Uber, que já tá no dia a dia do cara, para ele vender. Então, assim, o incorporador, ele precisa estar junto. Papo... alto nível aqui, hein? Marcão veio de longe aí. Eu acho que no final aqui a gente tem que... Coisa top, tem hein? que estourar aquela champanhe bonita ali, ó. Ali tem que trazer o sino lá para balançar. Corta depois não. A gente tem que fazer um convite aqui, né? Que eu acho que esse convite, ele é para o incorporador. Esse convite, ele é para o consumidor final. E esse convite, ele é também para... esse material humano que a gente precisa tanto para que essa indústria tenha sucesso. Então, para o incorporador, fica o convite de que, cara, o objetivo nosso dentro da Unique, juntamente com a New Time, é tentar fazer com que seja mitigado o risco do incorporador. Sim. Desde o início da localização do terreno até o final para a administração do condomínio, passando no meio desse caminho venda física e digital, juntamente com uma consultoria muito bem feita, com um auxílio magnífico da New Time, para que você consiga ter uma diminuição
desse risco que existe dentro do Que seu existe no negócio. negócio, Então, eu acho que esse é o primeiro convite, que o incorporador, hoje ele tem a capacidade de ter uma empresa qualificada que possa atendê-lo do início ao fim do projeto, que não vai no meio do caminho virar as costas para ele. Sim. O segundo é para essa indústria, dessa mão de obra necessária, que a gente está preparado através dos nossos cursos, dos cursos que o Marcos tem, para poder qualificar essa equipe e fazer com que ela possa ter uma performance muito boa. E para o consumidor final, que é o nosso cliente, que é o que faz a gente ter o nosso ganha-pão, que ele consiga ter a atenção que a multipropriedade é uma solução para as suas férias. Eu acho que a multipropriedade hoteleira, a gente usa muito, a gente tem inclusive dentro da página da TwoShare um slogan que fala queria que o Sérgio falasse, investimento, que a gente fala investimento dividido, né? E experiência compartilhada, né? Então, é muito importante que o consumidor final consiga entender e entre no consciente coletivo os benefícios que a multipropriedade traz para você e que a gente já falou aqui várias vezes. Cara, super papo, assim, cara, alto nível mesmo. Primeiro podcast da TwoShare, você que está assistindo a gente, você ainda não curtiu esse canal, não curtiu e ativou aí as notificações, ative aí para você ficar por dentro de tudo, disso, né? Fazendo jabá aqui, eu tinha esquecido, Já tá cara. esquecendo. Então, tô te lembrando aí, você tá assistindo aí, curta o vídeo, Joga comente no também, WhatsApp, joga no né? grupo do WhatsApp, faz você girar o mundo inteiro, né? Então, tá sendo uma experiência muito legal. Primeiro podcast que nós temos aí, com a presença aqui do Marco. Eu queria, para fechar, trazer um assunto sobre inovação, né? Que a gente vem falando muito, agora nós vamos transportar para uma realidade paralela, né? A gente vai para um outro universo agora. Que universo é esse? Aí é uma coisa louca aí que surgiu no meio da pandemia, né? Acho que acelerou um pouco. E o Marcão já tem até a resposta. Eu já tenho a resposta. O Marcão tá na ponta da língua. E aí, você acredita que o metaverso, esse negócio de metaverso aí, você acredita que isso aí pode impactar o mercado de multipropriedade? Ou é viagem, é loucura desse Mark Zuckerberg aí do Facebook que trouxe esse conceito aí? Eu sou do mercado digital, né? Eu tenho várias teorias. Eu acho que o metaverso, para quem não sabe, né, é você viver numa realidade paralela, usufruindo de benefícios e recursos, né, que existem na vida real. Então você vai colocar um óculos aí, o óculos do Facebook, e você vai teletransportar. E alguns mercados aí já tá rolando até venda já no metaverso. Isso, e aí, isso não é novidade lá em Barbacena. Tem um hospício que o pessoal faz isso há muito tempo. Isso é novo, não. Bom, brincadeira. Cara, eu sinceramente, assim, eu tive contato com isso. Eu achei muito louco. Tem um óculos aqui. Cara, eu vou pedir pra pegar o óculos. Pega o óculos lá do metaverso pra mim, alguém? Pô, Que eu vou pega trazer lá, aqui. pega lá. Eu achei muito louco. Comecei a... Aí fiquei igual louco. Entrei na internet, tentei pesquisar. Confesso que só minha filha que conseguiu me explicar o que era, que eu não consegui entender. Claro, cara. Tem... Que isso vai vender no futuro? Claro. E tem VGV, tá? Porque Tem VGV, né? Tem empresa que já tá comprando terreno antecipado nas cidades virtuais. E eu vou te explicar como funciona o metaverso aqui agora. E espero que você consiga eu entender. imagino, porque tem também venda no céu. Tem um Tem monte de tudo. coisa, né? Tem venda. Tem gente... Não, mas tirando a brincadeira... Claro, cara, assim, eu acho que hoje as possibilidades é o infinito. Você tem gente que compra qualquer coisa e se satisfaz com essa coisa. Nós estamos falando de experiência. Então, o que para mim é loucura, para alguém é realização, né? Sim. Então, assim, eu acho que sim, que é possível, que vai existir no futuro. Espero, se isso de fato virar uma coisa firme, que eu passo a parte, né? Também, apesar de querer alguma coisa mais tradicional, de gostar da coisa mais tradicional. Marcos, já imaginou a gente treinando todos os consultores de novo no metaverso? Nossa, que loucura. Eu fico imaginando o meu captador, capitão. Isso aí. Eu queria dar uma opinião sobre essa questão do metaverso. O porque eu acho- Fábio... Não, só- eu acho que é só você que vai falar disso aí. Só um parênteses aqui, um parênteses interessante você que está assistindo. O Fábio, uma vez chamou a gente para... Não quero marcar uma reunião.
ele mandou um link pra nós, assim, metaverso e TwoShare. Aí entrou na reunião eu, o Luiz, nosso sócio, né? Aí o Luiz é um cara que gosta muito daquelas bisnaguinhas Seven Boys. Sim. E aí a gente chama ele aqui de bisnaguinha, né? Ô Luiz, bisnaguinha e tal, vem cá. O Luiz é um cara, nosso sócio, assim, cara de outro planeta, professor da USP, trabalhou na Amazon, né? Cara, tudo sem imaginar de tech aí o cara manja. E aí o Fábio mandou um convite pra gente assim, metaverso e TwoShare. Aí eu falei com o Luiz, rapaz, o Fábio tá longe, hein? Agressivo. Aí eu falei, ô Fábio, o que tá rolando isso? Não, quero falar com você sobre o metaverso. Eu falei, vamos pra reunião do metaverso. Aí a gente entrou na reunião virtual, a gente começou a falar sobre o metaverso. E rolou o assunto de cripto também pro mercado, que vai ser até uns assuntos futuros aqui do Multicast. Criptomoeda com multipropriedade, e aí, vai rolar, não vai rolar? NFT, então a gente dá umas viajadas aqui na TwoShare de vez em quando. Mas eu acho o seguinte, todas as inovações, elas são de alguma forma o acesso ao inconsciente coletivo, né? Quando eu digo inconsciente coletivo, quando o Steve Jobs ele resolveu criar um telefone que não tinha nenhuma tecla e todo mundo olhou para o cara e falou, pô, esse cara é louco. E tá aí o iPhone. Mas a gente sabia que era bom. Pois é. Mas a tecla é ruim. O que eu estou dizendo é o seguinte, você acessar o inconsciente coletivo significa você conseguir ter a possibilidade de saber que as pessoas precisam, mesmo sem saber que precisam ainda. Então você consegue acessar isso de forma antecipada. E tudo isso, tudo que é disruptivo, é difícil de entrar na cabeça. Mas como que eu vejo a aplicabilidade do metaverso dentro da nossa indústria? Imagina o seguinte, Marcão. Imagina o seguinte. Você tem a possibilidade de... Tem uma pessoa que comprou a catedral, o espaço, tá? No metaverso. Da catedral de Gramado. Certo. Ok? Então imagina que uma pessoa está dentro do metaverso passeando em Gramado. E ela vai visitar a catedral. Catedral dele, que ele comprou. Ele vai visitar a catedral que é de propriedade do metaverso de um terceiro. Você já jogou GTA? Esse cara tem o ponto de captação. Mas aí esse cara, ele não construiu Marcão, você nunca jogou GTA, cara? Não. Pô, Vamos lá. O GTA San Eu só Andreas, jogo cara. FIFA. Depois aqui, inclusive, um desafio aqui. Deixa eu trazer o exemplo se eu perder pra você no entender. FIFA aqui, eu te pago um almoço. Combinado. Deixa eu te fazer. Dou 2 gols de frente. Você imagina o seguinte, ele vai passar, ele está passeando por Gramado. Certo. Ele é um turista, Certo. só que ele está passeando no metaverso. Na hora que ele entra dentro de Canela, da Catedral de Gramado, Tá à venda. ele chega lá e fala o seguinte, vai ter um anúncio ali, multipropriedade do projeto tal. E alguém vai falar, você não quer ganhar X? Aí é um brinde, tá? Mas quem deu o direito pro cara vender o que não existe? Não, mas é porque dentro do metaverso... Não, você vai ter que explicar isso aí agora. Dentro do metaverso... O Vaticano libera, a igreja... Tô fazendo piada, mas é sério. O que eu tô dizendo é o seguinte, tudo que tem no mundo real vai ter no metaverso. Mas já tem dono no mundo real. E lá? Lá, quem criou o metaverso... Vai ser o Zuckerberg, já falou, Foi a partir o- de tudo que é meu, agora você vai comprando. Isso, ele criou aquele universo paralelo. Aquele universo paralelo, ele vai replicar a realidade. Deixa eu explicar aqui como você registra isso. Isso. Que é importante, você perguntou. Isso. Talvez eu vou... Não, é isso. Olha, eu trouxe o óculos aqui pra você, Marcão. Quero que você coloque, eu vou te vender agora dentro do metaverso. Já tá aí já? Tem Já coisa tá aqui. dentro já? Nossa, coloca aí pra você ver. Daqui a pouco a gente vai ligar pra você dar uma viajada aí. Eu vou colocar pra ficar no escuro? Qual que é a graça? Não, pra você Isso aqui eu entender. tenho lá em casa. Partiu- Eu ponho pra dormir. Você usa como E é máscara. baratinho. Ganho lá na... Máscara pra dormir. Eu ganho na Azul. Esse aí, ó, é o oficial do Facebook. Ele não tá ligado, obviamente. A gente vai ligar pra daqui a pouco você experimentar. Mas basicamente, esse terreno metaverso, ele tá atrelado a uma coisa que a gente chama blockchain, né? Que é o certificado digital que autoriza você ou concede você ter aquele terreno, aquele espaço, aquela cidade. Então, como se fosse um registro do cartório de multipropriedade, tem o registro digital, via certificado, né, através da blockchain. Então vai ser tudo regulado. Pergunta, professor. Pode fazer. Eu posso... Então, tipo assim, esse aqui é o do Facebook. Esse do Facebook. Eu posso lançar um do
sei lá, de outra... Google. Tem vários óculos desses, tem vários. Mas eu posso falar outro assim, metaverso. outro metaverso Pode. de outra coisa. Então eu posso Existem- ter... Então pode ter uma igreja de canela aqui, uma igreja de canela do outro, igreja de canela Pode. do outro. Então o cara vai assim, Mas vai aí contar tem- vantagem então, pra mim. mas tem que tomar eu sou cuidado. dono da igreja de canela. Não, eu também Não, sou. não, se Sou você- do Canela e de Gramado. Sou mais rico que eu sei. Aí é Só o que onde tem seguinte. mais fluxo? Vai ser para onde? Vai ser no metaverso do Facebook qual é a- ou do Tabajara? qual que é a igreja que vai custar mais? Onde você tem mais tráfego, onde você tem mais turista, onde você tem mais gente andando Não, isso aí é do daquela caramba. forma virtual. Aí imagina o seguinte, de novo, trazendo por exemplo, a pessoa está passeando em Gramado, ela está aqui em Vitória, ela está passeando em Gramado, aí ela chegou lá e ela viu um monte de anúncio de multipropriedade. Ela fala, pô, gostei dessa daqui. Qual o brinde que vai ser? Ah, você vai ganhar um crédito de X reais para você usar no iFood. Cara, Exemplo. isso não pode dar certo, Aí a não. pessoa vai clicar. Presta atenção. A pessoa vai Essa clicar. hora, o cara tá todo cagado, que não Aqui, vai ó. em casa, não faz comida, não faz Ô. nada. Porque esse cara não vive Na hora- mais de fora Pera aí. desse óculos Na hora aqui, que ó. ele clica Aí vai- naquilo ali, ele vai fazer um tour virtual Ó que loucura. e saber exatamente como que seria o empreendimento Imagina depois você de descendo numa pronto. piscina. Aí o cara vai, Experiência. aí o cara vai ver como é que é o quarto dele, vai saber quais são as áreas comuns, Já vai existe, passear. Isso é inferno. Isso já existe. Então eu tô falando assim, o futuro é isso. Ah, Não imagina- pode ser o futuro. Olha uma outra ótica porque você tá legal largando a piscina. Então, mas pensa A o piscina, seguinte, a piscina tá indo embora. Você não vai mais na piscina. Você vai só. Deixa eu ver como seria se eu pulasse na piscina. Só Então, que o cara mas- tá com o pé na piscina. mas você pode usar isso como experiência antecipada, por exemplo. Você pega uma intercambiadora que tem mais de 4.000 destinos no mundo. Ao invés de você... Aí você sim. coloca o óculos Aí, e você aí fala, sim, agora eu opa. vou escolher, eu quero ir pra Ibiza. Beleza. Como que é? E aí você vai, cara, Qual que é a navegando. experiência de cada um desses hotéis? Aí cada um dos hotéis vai estar mapeado dentro da intercambiadora. Aí você vai entrar lá, vai ver qual tem academia, qual tem piscina, qual tem um beach club, qual que tem festa, qual que é o atrativo. Aí eu já vi. Aí eu começou já vi a vender co- pra você. Não, aí eu já vi a coisa um pouco mais com sentido. Porque, Exato. Experiência, porque o meu medo, assim, o Aí você vai risco que eu marcar vejo, aquela a que gente você tá achou saindo até do interessante. negócio da multipropriedade, o risco que eu vejo é que tende a haver um abandono do real e caminhar para um universo mais, sei lá, mais dentro daquilo que ele quer. E aí a gente vai ter novamente uma nova sociedade mais acostumada a ter sempre aquilo que quer. E muito, sacou? Tipo assim, sempre O aquilo que quer, metaverso- sempre aquilo que eu quero. O metaverso ele traz se eu a pulo. possibilidade de você ter uma experiência É o test mais drive. próxima da realidade. Não é? Você tá a fim de comprar um tênis. Você quer ver um show. Nada vai substituir o show ao vivo. Nada. Nada. Exato. Nada vai substituir. Mas eu posso, dentro do metaverso, ter um show ao vivo agora do Metallica, lá em qualquer lugar do mundo, em Oslo. Fala, tá tendo e eu quero estar lá agora. E a imagem ser... Não é aquelas imagens que os robozinhos andam. Não, Não, real, E você, Ah, e você, bom, Você vai tá experimentar lá. aqui depois, você vai sentir. Tá lá o você- Hitfield tocando. Isso aí, e eu tô isso vendo o aí. com Hitfield. óculos. Tô ter vendo aquele- o cara do Hitfield mongol, ter, não. ter aquela experiência de sei imersão, lá. de você estar dentro daquele local, mesmo você Eu não acho estando. que. Não, é um, Então, é um lançamento do conceito, filme no cinema. é um Pré-lançamento conceito do bem filme no interessante, cinema. porque é experiência. É. A experiência, o metaverso, ele surge para trazer uma nova experiência para o cliente. E aí, como a multipropriedade vai se adaptar a esse novo universo, são cenas dos próximos capítulos deste podcast. Não, E a gente vai falar sobre isso. Mas assim, gente, Mais um a detalhe. tendência disso aí tudo, sim. Primeiro é o seguinte, se a indústria imobiliária ela se adaptar, a multipropriedade ela vai no Sim. barco, né? Ela vai no... Hoje o que se vê muito dentro, né, até de showrooms, shoppings, galerias, é a realidade virtual, que é um vídeo gravado no óculos como esse, que você faz uma experimentação. Péssima qualidade, Que é de inclusive. péssima qualidade. O que o Mark Zuckerberg do Facebook está fazendo é trazer isso para digamos, uma realidade muito mais realista mesmo, né? E palpável também para o usuário. Só que não é físico, né? É digital. Muito bom o papo. Demos uma viajada para o universo paralelo aqui. Muito bom. Marcão, espero você no metaverso um dia, hein? Treinamento de metaverso para os consultores aí. Seria uma coisa aí incrível. Acredito que o futuro aí vai trazer muitas novidades. Ah, e a gente se encontra nela também? A gente se encontra, Ah, tem um cada avatar. um com seu óculos. Não tô sozinho, Cada um com seu não, avatar lá, tranquilo. Você não tá sozinho, não pode ficar tranquilo. Bem, pessoal, esse foi o primeiro podcast aqui do Multicast, nosso canal aqui da Tio Share.
Então a gente queria agradecer, Marcão, a presença do Marcão aqui com a gente, do Fábio, do Hugo aqui conosco, e você que está nos assistindo. Não esqueça de curtir esse vídeo, de curtir o canal, colocar o seu comentário aqui, o que você achou desse episódio. Compartilhar. E ficar ali, compartilhar no WhatsApp, todos os grupos que você tiver aí para dar boas risadas também com o Marcão aqui, dentro do metaverso. Então, se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe, tem mais conteúdo vindo por aí. Então você também que está assistindo esse vídeo, quer sentar nessa mesa conosco, o convite já fica aberto. Só entrar em contato nos canais oficiais da TwoShare e a gente vai ter o privilégio de compartilhar um pouquinho sobre o mercado de multipropriedade. Então, muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu. Valeu.